todos, muito boa tarde. Estamos aqui no terceiro dia da nossa Semana Jurídica Saberes do Direito. Lembrando que as nossas palestras são feitas em 3 blocos. O primeiro bloco está aberto para todo mundo, basta fazer o cadastro lá no nosso portal. O segundo e o terceiro bloco, exclusivo para os assinantes do Conteúdo Net. Ao final do terceiro bloco, vai ser disponibilizado no videozinho uma pergunta sobre o tema da palestra. E aqueles que responderem a essa pergunta corretamente estarão concorrendo a 5 livros. Hoje nós vamos sortear o livro da professora Licínia, que é a professora que está aqui com a gente hoje. A professora Licínia vai tratar do tema de improbidade administrativa. A professora Licínia é mestre em Direito Constitucional pela PUC, professora exclusiva da Rede LFZ. Professora, muito bem-vinda. Obrigada, Luciana. Então, nós vamos tratar do tema improbidade administrativa e, como vocês sabem, a lei de improbidade já faz 20 anos que ela foi promulgada. Ela completou 20 anos no dia 2 de junho agora. Então, por conta disso e pelo fato dessa lei ser um dos maiores instrumentos, como diz o ministro Aires Brito, para tratar da moralidade, para manter o decoro, a lealdade, punir com severidade os desvios de conduta praticados pelo agente público, ela aparece como uma forma até mesmo de combater a corrupção. E por isso a importância do estudo da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade administrativa. Inclusive, na exposição de motivos do projeto de lei, na época, quando o Poder Executivo encaminhou para o Congresso Nacional o projeto da Lei 8429, que era o projeto de lei 1446 de 91, o ministro da Justiça, na época, Jarbas Passarinho, ele disse que a lei de improbidade, essa lei, ela teria por escopo ser o maior instrumento, a maior ferramenta de combate à corrupção. Então, é um tema bastante recorrente nas provas de concursos públicos de todo o país, é um tema importante na prática daquele que é operador do direito, daquele que milita na área advogando, então tem a importância aí desse tema. Uma questão bastante recorrente e que gera várias divergências e talvez a maior incidência dos recursos contra as condenações de improbidade que chegam ao Supremo Tribunal Federal digam respeito ao foro por prerrogativa de função. É um dos temas mais recorrentes quando a questão envolve improbidade administrativa. Para vocês terem uma ideia, em números, nesses 20 anos de vigência da Lei de Improbidade, segundo o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, até março de 2012, a Lei de Improbidade culminou em 4.893 condenações nos tribunais de justiça dos estados e 627 condenações nos tribunais regionais federais. Então, é sobre esse tema que nós vamos tratar. Ao falarmos de improbidade administrativa, uma primeira questão que devemos colocar diz respeito à própria expressão, à terminologia envolvendo improbidade administrativa. Então, quando eu falo em improbidade, ou melhor dizendo, quando falamos de probidade, será que a expressão probidade ela teria relação com a expressão moralidade? Como fica o posicionamento doutrinário acerca dessa questão? Então, nós temos uma primeira corrente que entende que a expressão probidade seria um subprincípio da moralidade. Então, a expressão probidade ela atuaria como um subprincípio da moralidade. E, nesse sentido, nós temos o posicionamento de Wallace Paiva Martins Júnior, Eurico Bittencourt Neto, por exemplo. Uma segunda corrente vem e coloca a expressão probidade com uma conotação muito maior do que a expressão moralidade. E, nesse sentido, Emerson Garcia, Rogério Pacheco Alves. Porém, o posicionamento que nós vamos adotar para essa nossa palestra, o posicionamento que eu vou seguir aqui com você, vai ser aquele que tem por fundamento doutrinário José dos Santos Carvalho Filho, Marcelo Figueiredo, Maria Silvia Zanella de Pietro, que entende que a expressão probidade e moralidade são expressões sinônimas. Então, nós não vamos adentrar na questão terminológica dos termos probidade e moralidade. Não, nós vamos tratar as expressões como sendo expressões sinônimas, até mesmo por conta da posição topográfica que encontramos dessas expressões no texto constitucional.
Como assim posição topográfica? Quando falamos em princípio da moralidade, o princípio da moralidade tem previsão lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. Ao passo que o desvio dessa moralidade configura improbidade administrativa que a Constituição, em seu parágrafo 4º, lá do artigo 37, atribui penalidades, fixa penalidades para o agente ímprobo, condicionando a dosimetria dessas sanções, o quantum dessas penalidades, à legislação infraconstitucional, como diz o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, essa é uma primeira, observação sobre o tema. Além disso, também é importante nós ponderarmos de quem seria a competência para legislar sobre o tema improbidade administrativa. Quem tem competência para legislar sobre improbidade administrativa? Então, vejam, o artigo 37, parágrafo 4º, ele fixa os atos de improbidade administrativa, que são suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. E essas penalidades devem ser fixadas na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, essas são as sanções trazidas pelo artigo 37, parágrafo 4º. Só que não existe previsão legal acerca de quem seria o competente para legislar sobre improbidade. Nós não encontramos na legislação quem seria o competente para legislar sobre improbidade administrativa. E agora, diante desses questionamentos, qual vai ser a solução? E aí, então, a doutrina administrativista vem e faz uma relação. Uma relação entre o quê? Uma relação entre as sanções de improbidade fixadas lá no artigo 37, parágrafo 4º, então uma relação entre as sanções de improbidade fixadas no artigo 37, parágrafo 4º, e qual seria o ente competente trazido e tratado pela Constituição Federal para legislar sobre aquele assunto. De que forma? Então, numa primeira análise, nós vamos fazer essa relação. A relação entre a sanção fixada para o ato ímprobo, lá do artigo 37, parágrafo 4º, e o ente político competente para legislar sobre esse referido assunto, sobre esse assunto. Então, se vocês verificarem, nós temos como sanção por improbidade administrativa a suspensão dos direitos políticos. É uma das penalidades. Essa penalidade, suspensão dos direitos políticos, é matéria de direito político. Para quem a Constituição Federal atribui competência para legislar sobre direitos políticos? E aí o artigo 22, inciso 1, exemplifica. Quem pode legislar sobre direitos políticos é a União. É uma competência privativa da União, artigo 22, inciso 1. Então, a sanção qual é? Suspensão dos direitos políticos. Direitos políticos é tema que é tratado como competência da União. Essa é a primeira penalidade. Agora, nós temos também, na lei de improbidade, outros tipos de sanções. Exemplo, a indisponibilidade de bens, o ressarcimento de danos, a perda da função pública. Todas essas outras sanções têm cunho eminentemente civil. E aí, mais uma vez, fazendo essa relação entre a sanção fixada para o ato de improbidade e quem é o ente político competente para legislar sobre aquele assunto, eu chego à conclusão de que, mais uma vez, o competente para legislar sobre esses assuntos, por se tratar de matéria civil, vai ser novamente a União. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Notem, para todas essas penalidades que eu falei para vocês, quer seja direitos políticos, quer seja matéria civil, a competência vai ser da União. Portanto, nestes aspectos sancionatórios, a lei de improbidade ela é considerada uma lei
nacional, destinada a todos os entes da federação e não apenas à União enquanto ente federativo. Ela é considerada uma lei nacional. Então, para fixação de sanções é considerada lei nacional, para definição do sujeito ativo e sujeito passivo da lei de improbidade, igualmente é considerada lei nacional, para fixação dos atos de improbidade, lá do artigo 9, 10 e 11 da lei de improbidade, também é considerada lei nacional, para definição da prescrição, prazo prescricional do artigo 23 da lei de improbidade, é considerada lei nacional. Agora, se nós pensarmos em matéria processual, para a matéria processual vem uma observação, na verdade vem uma complementação. Matéria processual também é matéria tratada pela União, né, de forma que ela legisla enquanto lei nacional. Mas, especialmente para a matéria processual, nos termos do artigo 24, inciso 11 da Constituição, e também nos termos do artigo 24, parágrafo 2º da Constituição, é possível que os estados, que o Distrito Federal legislem suplementarmente. Então, até agora, o que nós falamos? Que para a matéria como fixação de sanções do ato de improbidade, definição de sujeito ativo, sujeito passivo, para definição dos próprios atos de improbidade, das sanções, tudo isso a União que tem competência para legislar enquanto ente nacional. Para a matéria processual também é a União, porém, para a matéria processual, os estados e o Distrito Federal podem legislar de forma suplementar. É a previsão dos artigos 24, inciso 11 da Constituição e também do artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ainda sobre esse tema, competência para legislar sobre improbidade, nós temos que pensar no quê? Que a título de exceção, ou seja, excepcionalmente, ao cuidar de matéria administrativa. Então, quando a lei de improbidade cuida de assuntos com aspecto e com conotação administrativa, aí sim ela vai ser considerada uma lei federal. Uma lei federal por quê? Lei federal porque ela vai ser destinada apenas à União. Então, para cuidar de matéria administrativa, ela tem caráter e cunho de lei federal, ou seja, é destinada apenas à União, o que significa que os demais entes federativos vão ter suas próprias competências para regular a matéria. Ou seja, é uma competência concorrente dos outros entes federativos. Exemplificando essa situação. Então, se você pegar agora a Lei de Improbidade Administrativa, lá em seu artigo 13, o artigo 13 da Lei de Improbidade, ele exige uma declaração de bens e valores que o servidor tem antes da posse. Então, para que é isso e qual o objetivo disso? Olha, servidor, antes de você tomar posse, eu quero saber qual a quantidade de bens que você tem, para analisar se essa quantidade de bens que você possui vai condizer com o que você vai receber enquanto exercente de um munus público e enquanto exercente de uma função pública. Eu quero analisar como que vai ocorrer a sua evolução patrimonial. Então, impõe a lei de improbidade, no seu artigo 13, a declaração de bens e valores do servidor público antes da posse. Isso é matéria de cunho administrativo, é matéria exclusivamente administrativa e, neste aspecto, a lei de improbidade, ela tem um caráter de lei federal, cabendo aos demais entes federativos regularem a matéria específica no âmbito de suas competências. Então, para esses assuntos, a competência é concorrente. Igualmente, o que acontece nas hipóteses do artigo 14, parágrafo 3º e artigo 20, parágrafo único da Lei de Improbidade, que exigem o afastamento cautelar do agente quando esse afastamento cautelar for necessário à instrução processual. Então, mais uma vez, esses assuntos também tratam de matéria exclusivamente administrativa. E para matéria exclusivamente administrativa, a Lei de Improbidade tem cunho federal, ou seja, destina-se apenas à União. E os demais entes da federação devem legislar de forma concorrente sobre esses assuntos. Assim, concluindo e sintetizando,
Ao tratarmos do tema competência para legislar sobre improbidade administrativa, vem a questão: quem que é o ente competente para legislar sobre improbidade? E aí a resposta qual é? Depende do assunto. Para fixação de sanções na lei de improbidade, definição do sujeito ativo, definição do sujeito passivo, ou mesmo dos atos de improbidade administrativa, da prescrição, de assuntos envolvendo a matéria processual dos artigos 16 a 18 da lei de improbidade, todos esses assuntos, nesses aspectos, a lei de improbidade é considerada lei nacional. Mas, se nós falarmos de matéria processual, é possível que seja dada uma competência para os estados e o Distrito Federal legislarem de forma suplementar. Teor do artigo 24, inciso 11 da Constituição e 24, parágrafo 2º. Por fim, ao tratar de matéria administrativa, por exemplo, a declaração e exigência do quanto de bens que o agente tem antes da posse, lá do artigo 13, ou a previsão do artigo 14, parágrafo 3º e do artigo 20, parágrafo único da Lei de Improbidade, para esses assuntos, que são assuntos de cunho eminentemente administrativo, a Lei de Improbidade ela atua enquanto lei federal. É destinada apenas e tão somente à União, cabendo aos demais entes federativos competência concorrente para legislar sobre esse assunto. Com isso, sobre esses temas, envolvendo a lei de improbidade, envolvendo a competência, nós fechamos um dos assuntos. Vamos desenvolver ao longo dessa palestra outros assuntos igualmente importantes, versando sobre a lei de improbidade. Por exemplo, aquela questão dos agentes políticos. Será que um agente político responde por improbidade administrativa? E mais, e a questão da prerrogativa de foro? A questão da prerrogativa de foro, houve alguma mudança em se tratando da decisão na ADI 2797 pelo STF? Como fica a questão da prerrogativa de foro? E mais uma questão que nós temos que colocar. E a inovação lá da Lei 8.112, que inseriu o artigo 126, letra A, na Lei 8.112, será que isso tem repercussão na lei de improbidade administrativa? E a lei de acesso à informação, em que ponto ela vai encontrar lugar com a improbidade administrativa? São todos temas que nós vamos tratar ao longo da nossa palestra. Aguardo você no nosso próximo e segundo bloco.